Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de aulas com o tema Dia das Mães, né? E agora com um desenho, com um projeto de suculentas. Olha que legal! Eu fiz um coração aqui, pode ver que é um formato de um coração. Feliz Dia das Mães, e um arranjo de suculentas aqui atrás e aqui na frente também. Fiz uma pesquisa, gente, eu fiquei a tarde toda no Google ontem pesquisando cores dessa flor, da suculenta, né? Nossa, gente, é uma infinidade de cores assim lindíssimas, mas veio a decepção depois. Uma amiga lá do sul, a gente conversando ontem à noite, hoje de manhã, ela cultiva as suculentas, né? E me mandou diversos videozinhos do jardim dela, e ela falou que as originais são verdes, né? Muda a tonalidade do verde. Um verde mais menta, um verde folha, tal, e que na bordinha tem uma tonalidade assim meio queimada, meia rosada, de acordo com o local que ela está. Se ela estiver na sombra, até isso ela me ensinou, gente. Se estiver na sombra, ficam todas verdes, se estiver no sol, ficam mais queimadinhas nas bordas, mas que as coloridas são artificiais, não são verdadeiras, né? Então, eu fiquei assim até meio triste, porque eu tava tão feliz, gente, como uma criança que abre um tablete de chocolate. Aí depois que eu fui mais a fundo, né? Mas nada impede da gente fazer umas roxinhas, né? Eu vou ver aqui, talvez essa aqui de baixo, meia queimadinhas. A gente pode criar aí umas cores bem legais, mas que na realidade elas são verdes, né? Com várias tonalidades de verdes. E como sempre, nós vamos começar pelo esfumaçado aqui por trás, né? E separei o verde glacial e o rosa bebê e o clareador aqui. Então, algumas partes nós vamos com verde glacial, esfumaçando com clareador, outras partes com rosinha. Eu acho que vai ficar legal. Nem vou mostrar meu barrado para vocês, gente, porque esse barrado nem está combinando com as suculentas. Eu não tinha outro para combinar e coloquei aqui um de rosas, tal. Mas o que interessa para nossa aula é o motivo aqui. Aí o barrado vocês coloquem ou barrado de stencil, ou de crochê, ou de costura, como vocês preferirem aí, tá bom? Então vamos lá, pincel pituá. Nós vamos umedecer por partes para não secar, né? Então você umedece um pedaço, uma parte, e depois esfumaça, movimento circular. Inclusive aqui dentro, tá, gente? Para não ficar sem acabamento, fundo, aqui dentro do coração também pode esfumaçar. Aí vem com rosa bebê ou verde glacial, tanto faz. Procura não entrar no desenho, ó, vem pertinho. Arruma direitinho, aí sim você sai suavemente com a ajuda do clareador, que ele deixa mais suave, né? E vai
esfumaçando. O segredo para ficar um fundo, um esfumaçado assim bem clarinho, gente, é a quantidade de clareador. Se você coloca pouco clareador e vai só com a tinta, fica meio que manchado, escuro, né? Aí você vai com o clareador e esfumaça. Aí você consegue uma tonalidade mais clarinha. Então gasta-se muito clareador só para esfumaçar. Eu não uso clareador para pintura, só uso para fazer esse esfumaçado, tá bom? Então nós vamos fazer partes com rosa bebê. Essas partes mais estreitinhas aqui, difícil de entrar o pincel, aí você pega um outro aí, número 8, e faz direitinho. Aí vem com rosinha. Opa, foi muita tinta. O pincel tava com tom de amarelo, gente. Eu não passei no álcool gel, porque quando você passa no álcool gel, você tira toda a sujeira, né? Só a água não sai a sujeira do pincel. Aí vai com tranquilidade, ó. Vai esfumaçando. Pode entrar aqui para não ficar sem acabamento. E algumas partes você pode... Então aqui nós vamos subir tudo com rosa bebê, tá? E do lado de cá também. Passo o clareador e um verdinho. Eu gosto do verde glacial, ele é bem neutro, né? Mas pode ser qualquer verdinho aí que você queira passar. Umedece, vem com verde glacial, nem precisa lavar o pincel, tá? E vai esfumaçando. Vamos fazer isso em volta do nosso projeto e dentro também. Aqui eu vou continuar com verde glacial. E quando as cores se juntarem, no caso o rosa bebê e o verde glacial, é só esfumaçar bem para uma cor entrar na outra. Eu vou continuar aqui. Chegando aqui no rosa, eu continuo esfumaçando para não ficar parada. A tinta não pode ficar manchada, né? Um verde aqui, uma bolinha rosa aqui, outra vez. Não, é uma cor fazendo parte da outra, bem suave. Vamos lá então, gente, em todo o projeto aqui. Deixa eu mostrar para vocês como está ficando. Olha, pedacinhos com o verde glacial. Vem com clareador. Na sequência já tudo junto, tá, gente? Não precisa esperar. Muito pelo contrário, nós temos que fazer enquanto está úmido com o clareador. Aí vem com rosa bebê e uma cor, ó, mistura com a outra, então fica assim bem esfumaçado, sem parar a tinta, tá? Então só quis mostrar para vocês observarem que eu não parei. Comecei aqui com rosa, umedeci, o verde, depois novamente rosa, fica assim um arco-íris aqui com duas cores, tá? Então aí venho aqui novamente,
com verde glacial, estico aqui pra dentro, ó, tudo bem suave. Agora, gente, nós vamos suavemente, ó, com a misturinha do verde pinheiro e o verde glacial, nós vamos escurecer os cantinhos. Eu tô com o pincel número 8, tá? Então, você vem com carinho, ó, escurece nos cantinhos. Você vê que um pouquinho só da misturinha dos dois, do verde pinheiro e o verde glacial, já dá pra fazer uma sombra. Se você vier só com verde pinheiro, vai ficar parada a tinta, né? Então, eu aconselho você ir devagarzinho e saindo, ó. E tem a ajuda do pituá também. Umedece ele no verde glacial e esfumaça. Então, é uma estratégia que eu uso com pituá para deixar sempre o fundo mais suave, tá? Aí vem aqui, ó, nos cantinhos, tá cheio de cantinhos para preencher. E sempre faz a misturinha. Fica bem delicado, gente. Fica um tom sobre tom. Ó, vem aqui. Nas pontas não precisa escurecer, é só nos cantinhos, tá? Ó, vem aqui. O pincel já tá sem tinta, pega mais, faz outra. Ó, mistura os dois na hora mesmo. Você pega um pouquinho do verde pinheiro, um pouquinho do verde glacial, tira o excesso no paninho aí do seu lado e vem dando uma leve sombreada. Você pode, inclusive, fazer na parte que nós colocamos o rosa bebê. É só vir aqui nos cantinhos e sair, tá? Aqui já tinha pouca tinta, mas para não ficar manchado, você volta com verde glacial e esfumaça. Aqui não precisa não escurecer. Vamos mais nessa parte de baixo. Aqui assim, ó. E aqui por trás. Eu fiz aqui um pedacinho aqui embaixo, ó. Só para vocês verem, é bem suave mesmo. Vai saindo devagarzinho e esfumaçando. Tá bom? Depois de bem sequinho essa sombra, gente, volta com um pincel pequenininho, número 2, e retoca, realça mais com verde pinheiro para ficar mais escurinho. Sabe aquele famoso stencil que eu estou com ele desde o primeiro vídeo
Pois é, professora, econômica mesmo. É que é um stencil, gente, que vocês precisam ter, porque ele serve para qualquer arranjo. Então, esses cantinhos aqui, o que nós vamos fazer? Vamos tirar umas folhinhas. Aproveita o pincel que está sujo, daquela mesma misturinha lá do verde pinheiro com o verde glacial, que dá um verde grama, né? Verdade? Dá um verde grama. E esfumaça nos cantinhos, saindo umas folhinhas. Olha só que legal. Então eu vou fazer onde der, né? Tirar aqui uns galinhos. E depois, aqui embaixo eu fiz alguns para vocês verem, ó. Pouca coisa, mas olha como que fica delicadinho, né? Uma cor bem clarinha. Nós vamos preencher as letras com pincel número 2, com verde pântano. Eu acho uma cor forte, bonita, né? E aqui, gente, comecei e não terminei. Você coloca no pincel número 8 um pouquinho de verde pinheiro, tira o excesso no paninho e vem marcando esse coração. Depois que tiver prontinho, aí podemos realçar mais esses traços com o pincel zerinho e o verde pinheiro mesmo. O verde pântano fica bonito, né? Dá uma vista. Tá vendo, ó? Vai devagarzinho, pincel em pé, né? Bem em pezinho, na vertical. E faz uma marcação aqui do coração. Aí depois, com zerinho, nós vamos contornar com verde pântano e deixar mais escuro. Bom, então agora a tarefa é colocar os stencils aqui, as folhinhas, e depois preencher com o pincel número 2, com verde pântano ou preto. Cuidado que as letras, olha, interessante, elas são gordinhas aqui assim, você vai com o pincel. Mas esses traços mais fininhos é só com zerinho, tá? Então você preenche só essas partes mais largas e depois vem com zerinho aqui e contorna. Pronto, gente. Verde pântano e os detalhes mais fininhos com pincel zerinho, né? E aqui nos traços do coração também contornei com verde pântano. O segredo de você conseguir fazer os contornos, que é chatíssimo, né, gente? Eu prefiro fazer uma coisa mais difícil. Uma rosa, uma orquídea, sei lá, mas contorno, gente, o pincel tem que estar bom e o ponto da tinta aquarelado, senão você não consegue fazer contornos, tá? Então fica a dica, nunca se esqueçam disso, que a tinta tem que estar bem aquarelada. Bom, então agora nós vamos para suculentas, né, gente? Como eu falei para vocês, eu pesquisei muitas cores, tenho até aqui no meu celular, olha, como elas são lindas, gente. Elas têm realmente uma suavidade, umas cores muito bonitas.
Só que, como eu falei, né, nem todas são originais, né? Muitas são adaptadas e tal. Então, olha, tem muitas. Se vocês puxarem aí na internet suculentas, vai aparecer assim, nossa, N opções, cactos, nossa, tem coisas lindas. Mas as cores, gente, é complicado, porque essas aqui são mais naturais, olha, dá pra perceber que são bem naturais. Mas cores fortes na suculenta, conforme minha amiga me falou, não são naturais, né? Mas enfim, nós vamos pintar nossa suculenta aqui do nosso jeito, como vocês quiserem. Vocês que cultivam entendem mais do que eu, com certeza. Então, de repente, você tem aí uma plantinha, pega a plantinha, olha direitinho para você entender que realmente ela tem umas cores bem diferentes, né? Então, eu separei aqui, gente, algumas cores para fazer essa aqui de trás e essa aqui. Menta, olha que cor linda. E é bem própria da suculenta. Para queimar as bordinhas aqui atrás, telha. Aí a outra verde folha com sombra de verde musgo, luzes com amarelo limão, essa daqui, ó. E depois tem mais essas duas e uma pequenininha aqui atrás, que eu posso fazer com um lilazinho, alguma coisa assim, tá? Então vamos começar. Pincel número 4, com verde folha. Olha, você vai preencher todo o galho, as folhas, né? Com verde folha. Tanto essa aqui, essa, né? Essa suculenta, como essa aqui pode preencher com verde folha, que depois nós vamos fazer o acabamento, uma com amarelo ouro e a outra com telha, tá? Então vamos só preencher o fundo com verde folha. Tudo sequinho. Aí agora nós vamos trabalhar cada pétala. Nós vamos fazer com verde pinheiro, nós vamos escurecer a folha. Não são pétalas, gente, são folhinhas. Eu falei pétala, né? Como se fosse pétala de flor, mas elas são folhas mesmo. Então, em todas, aqui, ó, nos cantinhos, você vem com o verde pinheiro e esfumaça, ó. Então, vai ficar mais escurinhas aqui por trás de cada uma e também estica o verde pinheiro. Não é na borda, tá, gente? Na borda nós vamos colocar amarelo ouro, verde folha com branco para dar fazer luz, né? Iluminar mais a folha. Mas aqui, ó, com pouquinha tinta, essa flor é boa de trabalhar, porque você não precisa pôr muita tinta, pouquíssima tinta, no cantinho do pincel número 4. E vai trabalhando uma de cada vez. Ó, estica aqui um pouco a sombra, essa aqui
Igual, ó, aqui também, não é no meio dividindo, é mais para as laterais. Ó, vem, sombreia por trás, aproveita e já vem aqui por trás, ó. Não deixa parada a tinta. Tira sempre o excesso para levar pouca tinta no pincel, né? E aqui minha tinta tá um pouquinho dura. Ah, então, gente, eu nunca mostro pra vocês, mas essa é a nova embalagem da Aquarela Silk, né? A minha ainda não usei, porque eu ainda tenho as outras aqui. É só cortar aqui na pontinha, tirar aqui o lacre, ó, né? Que tem um plástico aqui, e tapar, tá? Então, eu uso uma dessa para uma de diluente têxtil, né? Misturo num copo e depois derramo. Eu sempre falo, gente, eu tô assim, nossa, vocês devem falar assim, essa professora só fala em diluente. Mas é importante, com esse calor, a tinta seca muito rápido. A gente não consegue trabalhar. Então, fica tudo seco, né? E não tem como a gente trabalhar, principalmente pedacinhos assim pequenininhos, espaços pequenininhos, é mais difícil. Aqui tá tudo seco, tá, gente? Só para marcar bem aí para vocês saberem que não está úmido, está tudo seco. Então nós vamos sombrear tudo aqui por trás de cada folhinha. Depois nós vamos iluminar com amarelo ouro, retocar com verde folha e na bordinha um terra queimado para terra queimada. Ai, gente, não. O telha, terra queimada é muito forte. O telha nas bordinhas, que nem a gente viu ali nas fotos. Se você sentir dificuldade em fazer essa sombra aqui, pode ajudar com verde folha, tá? Para não ficar parada a tinta verde pinheiro, você pode ajudar com o próprio verde folha que nós fizemos o fundo. Ó, sombreia por trás de cada pé, de cada folha e puxa uma sombra que no final fica muito legal essa sombra. Parece que não, mas vai dar um toque especial. Então aqui na pontinha, ó. Tá vendo? Essa ficou até muito forte. Tá? Então tem que fazer até lá em cima, do mesmo jeitinho que eu estou fazendo essas maiores aqui. Sombreia e puxa uma sombra, sombreia e puxa, tá? Aí você aguarda a secagem. Eu vou fazer aqui, mas com certeza nessas laterais nós vamos começar a tonalizar a folhinha. Em algumas você pode usar o amarelo ouro. Pensei no limão, até tinha colocado aqui na mesa, né? Mas ele vai ficar muito claro.
Então o amarelo ouro fica mais natural, tá? Em todas as pétalas. Você vai dando esse acabamento aqui. E o verde folha, você pega um pouquinho do verde folha aí, do branco, ó, tira o excesso, e em algumas folhinhas você ilumina com verde folha e branco, né? Que na verdade dá até a mistura dos dois, verde folha e branco, dá verde kiwi, né, gente? Pode até voltar aqui com... que eu já tô aqui com a tinta, não custa nada. Então, com o branco e o verde folha, nós vamos trabalhando, ó, as laterais. E ela vai ficando assim, bem bonita. Vai com um pouquinho branco, tá, gente? Não é muito branco, não. Ele só vai dar um toque, assim, especial. Você pode fazer uma luz seca nas folhas, ó. Mas essa luz seca é só no meinho aqui, ó. Depois que tudo estiver sequinho, você volta com isca de branco e faz uma luz seca. Aí ela fica assim, bem natural, tá? Então é isso, gente. As cores que eu usei são essas aqui. E devagarzinho, tirando o excesso da tinta, nós vamos fazendo folha por folha. Ou com amarelo ouro, ou com verde folha e branco, mas tem que dar um acabamento nas bordas para ela ficar bem bonita. Você tem suculenta aí na sua casa? Não? Eu não tenho. Minha amiga tá tentando me convencer para me cultivar. Mas precisa de tempo, né? Flores, plantas, você precisa se dedicar. Apesar que ela falou, mas quase não precisa pôr água, não sei o quê. Só tem que observar muito se está muito sol para tirar. Eu falei, ixi, fico trancada no estúdio, gente, o dia inteiro. Nem vejo se está chovendo, se está sol, se está nublado, que não dá para ouvir, não dá para perceber. Então não posso ter plantas, não. Bom, então eu vou continuar aqui com o verde pinheiro, sombreando aqui, né? Depois com um pouquinho do amarelo ouro. E depois que secar, uma luzinha seca com branco. Essa daqui, apesar de ser o fundo verde folha, mas podemos usar outra tonalidade de verde para diferenciar dessa daqui. Aqui em cima tinha uma, olha, eu preenchi exatamente igual essa que nós estamos fazendo. Ó, do mesmo jeitinho. Ainda vou retocar aqui com uma luz seca, branquinho, para ficar mais alegre. Tá? Então, vamos fazer nossas suculentas. Então, gente, eu pensei em queimar as pontinhas dessa suculenta aqui com telha, né? Tinha até falado para vocês.
Mas eu vou fazer ao contrário, vou deixar essa assim verdinha, que tá bem natural, né? E essa aqui, era aqui, ó. Essa, nós vamos, bom, aqui fundo verde folha, sombra com verde pinheiro e com o telha e o pincel número 2, nós vamos tirar o excesso, nós vamos dar uma corzinha aqui na pontinha dela. Novamente, é que minha mão tá em cima, né? Você coloca só na borda da folhinha. Porque ela é tão pequenininha, né, gente? Olha lá, ó, dá pra vocês verem aí? Tá vendo, ó? Só aqui na pontinha dela. Em todas, nós vamos fazer a mesma coisa. Depois é só colocar uma luzinha branca na pontinha aqui. E pode até contornar com o próprio telha. Fica bom. Para definir melhor cada bolinha aí da suculenta, né? Tá bom, gente? É só aqui, ó. Só na pontinha e esfumaçando um pouquinho. Depois tem que retocar, né? Vê que nessa primeira demão não ficou tão bonito o telha. A gente tem que aguardar a secagem e retocar, acentuar mais a cor. E depois, com o verde folha, arrumar direitinho aqui a parte de baixo, né, ó, essa parte aqui com verde folha e contornar. Aí eu acho que ela fica bem engraçadinha. É que muito pequenininho assim é até difícil pra gente trabalhar, né, gente? Mas pode dar 2 demãos do telha para ficar mais forte. Aí limpa o pincel, vem com verde folha, arruma, ó, acerta direitinho. Aguarda a secagem, passa um pouco mais do telha. Aos pouquinhos ela vai ficando bonita. E essa aqui, gente, por enquanto ela tá feia, tá? É verdade. É que falta retocar. Agora tá úmido, não vai pegar, mas vou aguardar um pouquinho a secagem. Enquanto isso, enquanto ela seca lá, nós vamos fazer o fundo dessa suculenta aqui. Olha que cor maravilhosa, gente. É menta. Menta com sombra de verde pântano. Então, nós vamos começar pelas folhas de trás, né? Pode passar o menta
Só que se você passar em tudo de uma vez só, vai cobrir o risco. Então é melhor fazer pétala por pétala. Então passou o menta, vem aqui por trás. Vai com pincel número 4, tá, gente? Que é um tamanho bom pra preencher. O meu tá muito grande. Vou já pegar um menor. Então, passou o menta, aí você vem com o verde pântano só no cantinho do pincel e já sombreia. Não vai ficar bonito, vai ficar marcado assim uma pétala da outra, que é o que eu quero. Porque depois nós vamos voltar com a sombra definitiva, que é só para não perder. Olha lá, ó, fica mais escurinha. Então só esse cuidado que vocês têm que ter. Pode preencher todas as folhinhas dessa suculenta que tá por trás, não essa, tá, gente? Essa acho que eu vou fazer lilás, bem clarinho, tô pensando ainda. Então vamos preencher essa suculenta com sombra de verde pântano por trás, para não perder, tá bom? Aí esfumaça, ó. Então, gente, aqui eu aguardei a secagem e voltei com o telha nas bordinhas, puxando um pouquinho para dentro. E depois com verde folha é só puxar um pouquinho mais para ficar mais verdinho, né? E essa suculenta, ela tem uma luzinha aqui, acredita? Pelo menos na imagem que eu tirei. Essa é verdadeira, né? Não é artificial, ela é natural. E tem essa luzinha. Uma dica para vocês, para ir mais rápido e agilizar aqui o preenchimento. Como o risco da parte de cima, ele é praticamente igual à parte de baixo do coração, então conforme você vai preenchendo as flores, você preenche a de cima também. Então essa daqui nós já fizemos lá em cima, essa aqui já tá feita lá, eu vou mostrar para vocês. Então agiliza o preenchimento, né? Olha. Essas aqui são as que estão em cima. As mesmas cores que nós usamos aqui embaixo, tá? Aqui verde oliva com verde pistache, que é justamente essa daqui, ó. Né? Verde pistache com sombra de verde oliva. E depois aqui luzes com branco. Essa menta que nós acabamos de preencher é essa aqui, ó. Só que eu queimei ela aqui na bordinha com púrpura. Nós vamos fazer aqui também, tá? Vocês vão aprender também. Essa daqui
Na pontinha é essa aqui, né? Que acabamos de fazer. No caso do menta, quando eu passei menta aqui embaixo, eu já aproveitei, passei nessa grande aqui e nessas pequenininhas. Menta com sombra de verde pântano, não foi isso que nós fizemos essa daqui? Menta com sombra de verde pântano e luzes na bordinha com branco. Pincel número 2, né? Então agora nós vamos fazer essa aqui. Elas são da mesma cor. Então já preenchemos, já está tudo sequinho. Então a sequência dessa suculenta cobrir aqui as tintas, gente, que tá muito calor. Eu coloco um pratinho de isopor nas tintas que estão abertas, porque senão seca muito rápido, né? E então nós vamos fazer o que vamos fazer? Retocar por partes as sombras. Então eu vou fazer essa pétala, então já sombreamos aqui para realçar mais a sombra. Aqui pode usar pincel número 4, eu tô com 4. Ou 2, né? De repente você se sente mais segura com pincel número 2. Ó, passou, estica um pouquinho a sombra, né? Não deixa muito marcado. Aqui já é acabamento, tá, gente? O fundo nós já fizemos. Agora nós vamos fazer o acabamento em cada folhinha. Então, realça o verde pântano. Faz uma misturinha do menta com branco, vai ficar um menta mais clarinho. Deixa eu colocar aqui nesse pratinho. Aqui. Vai ficar um menta mais clarinho pra gente poder fazer as folhas. Eu ia falar pétalas, né? Mas são folhinhas. Então, ó, faz uma misturinha aqui de um menta mais clarinho. Pode fazer mais, tá, gente? Porque senão não vai dar para todas. Aí você vem aqui na borda e vai trabalhando. Vou fazer um pouquinho mais clarinha. Porque se a gente passar branco direto agora, gente, fica muito artificial. Então faz a misturinha, ó. Passa na borda e arrasta, esfumaçando para dentro. Ó, novamente, é bem simples de fazer, tá, gente? Ó, vem aqui na bordinha e arrasta. Sempre pegando a tinta lá. Ó, traz pra dentro um pouquinho. Então, ela vai ficar uma pétala, uma folhinha mais clarinha.
Essa aqui faltou retocar, né, gente? Retocar a sombra. Então é melhor retocar todas com pântano. Aí depois você vai trabalhando pétala por pétala. Então, vem aqui por trás. Sombreia. Em todas. Pode fazer em todas, porque assim você já ganha tempo. Vem em todas as sombras. Não tem como errar, porque já está marcadinha, né? No fundo nós já deixamos marcado. Dá uma esfumaçada, não deixa parada a tinta. Uma formiga aqui, gente. Até formiga tem andando no meu pano aqui. Vê que elas estão pensando que é de verdade a flor, né? Tá? Então, vem com carinho, escurecendo mais por trás. Aí depois que você escureceu todas as sombras aqui, aí você faz a misturinha do menta com branco e vai trabalhando pétala por pétala, tá? Essa daqui também é bem fácil de fazer. Você vai realçar o verde oliva, né? E na bordinha você vem com branco, que aqui eu já passei o verde pistache, né? Aqui já tem o verde pistache. Arruma todas bonitinhas, ó. Com verde pistache. E depois com branco. Você joga pra borda. É que nem parece, sabe o que, gente? Uma uva. Não é verdade? Parece uma uva verde. E aqui você esfumaça, tá? Então todas elas pode jogar o branco na bordinha e puxar um pouquinho pra dentro. Então vamos na sequência aqui. Eu já expliquei como vocês vão fazer essas duas, né? Essa aqui e essa. Depois nós vamos preencher essa menor aqui com flor de malva. Uma cor bem bonita, ó. Né? Parece lilás, mas não é. Flor de malva. Se você não tiver aí, pode ser lilás, mas flor de malva é bem diferente. Tá? Então eu vou continuar aqui, escurecendo. Depois com a misturinha, eu vou clarear, né? E depois que estiver bem sequinho, vou fazer só essa daqui para vocês verem. Depois que vocês trabalharam todas as pétalas, clareando um pouquinho mais, como está essa daqui, aí você vem com púrpura na pontinha dela, limpa o pincel e arruma. É interessante, porque essa suculenta, elas são assim, gente. Elas são todas queimadinhas na ponta, assim, que nem está essa daqui, ó. Tá? Então, é só jogar na pontinha o púrpura e puxar um pouquinho pra dentro.
Eu dou 2 demãos do púrpura para ele ficar bem escuro como está aqui, ó. E no final eu coloquei uma isca de branco em algumas pétalas só para dar uma clareada, uma iluminada, tá? Então fica assim meio desbotadinho. Mas aí quando você terminar todas, aí você volta nessa primeira aqui e passa um pouquinho mais de púrpura, que aí ela fica mais escurinha, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer mais misturinha para clarear um pouco mais as pétalas e deixar prontinha pra gente poder começar essa daqui, tá bom? Depois que ela tiver bem sequinha, gente, aí você vem aqui com branco, mas só um pouquinho. Olha, uma isca realmente, mas dá uma vida, né? Eu acho que o branco realmente é uma luz seca, depois de tudo prontinho, né? Bom, então agora vamos para essa aqui, que é a última. Então eu separei o flor de malva, violeta e branco. Então nós vamos fazer assim, ó. Cada folhinha nós vamos passar o flor de malva. A base é flor de malva. Depois nós vamos sombrear com violeta. Aí vem aqui por trás, ó. Dá pra vocês verem direitinho aí, né? Ó, por trás da folhinha. Cantinho do pincel, nós vamos escurecer. É uma pena, gente, eu não sabia, agora que eu pesquisei, né? E essa minha amiga lá, a Márcia, também chama Márcia, que ela cultiva suculenta, ela me falou, a Márcia, não é natural. Vai desbotando. Essa cor aqui, por exemplo, é uma cor artificial na suculenta. Uma pena, eu tava tão animada, gente, sério. Eu tava bem animada achando que as suculentas eram coloridas. E na verdade elas são mais para os tons verdes, né? Esse verde menta aqui, do que propriamente um vermelho, um lilás, um violeta, como nós estamos fazendo aqui. Mas são muito bonitas, mesmo artificial, vamos fazer de conta que não é, porque não dura, né, gente? O que é artificial não tem durabilidade. Natural é para sempre, né? Até morrer, elas aguentam bem. Mas eu achei assim, o projeto vai ficar muito triste, só verde, precisa de uma corzinha. Então eu usei essas cores mais fortes, né? Mas você que tem aí em casa, que cultiva, porque eu não cultivo, eu não tenho. Mas você aí que tem em casa, dá uma olhadinha aí nas suculentas, como é que elas são. Pode fazer igual aí. A gente só transforma em cores, né? Cores de tintas. E vamos caminhando, gente, ó. Preenche. Não tenha pressa, apesar que já estamos quase que no final, né, desse vídeo, foi até rápido. Já estamos na última suculenta, é porque eu fui preenchendo as suculentas da parte de cima.
Então eu ganhei tempo, né? Porque são da mesma cor. Então o que a gente pintar aqui embaixo, você joga lá pra cima e faz da mesma forma. Aproveita as tintas que já estão abertas, né? Ela vem até aqui, essa folhinha. Aí já arrasta o violeta. Linda a cor, né? Gosto bastante. Acho muito bonita. Estica aqui por trás. Da pétala, da folhinha. Sempre por trás, sombra, né? Olha lá. Aqui por trás, ó. E aqui na frente nós vamos com branco. Depois que você preencher tudo, dessa forma como eu estou fazendo, aí, quando estiver bem sequinha, aí a gente vem com a luzinha seca. Então, por isso que eu falo, não precisa fazer correndo. Vai bem devagarzinho aí. Que eu acho que é legal curtir, né? O que a gente tá fazendo aqui. O tempo passa que a gente nem vê. Perguntaram pra mim já diversas vezes, gente, quanto tempo eu demoro pra pintar um pano. Realmente, eu demoro. Eu demoro de 2 a 3 dias. Um pano. Tá certo que eu tô filmando aqui com vocês, né? Tô gravando. Mas para você fazer um trabalho com capricho, não tem como você fazer em horas. Você tem que ir devagar nos cantinhos, preenchendo direitinho, né? Aqui por trás. E já esfumaça, não deixa a tinta parada. Então, se você demorar aí 2, 3 dias, não fica preocupada, não. É que demora mesmo. A não ser que você faça só um arranjozinho, assim, só num lado, né? Aí sim, mas um arranjo grande, essas pinturas grandes que eu faço, nossa, gente, demora, viu? Só pra vocês saberem aí. Eu não consigo pintar rapidinho, não. Eu vou devagarzinho, preenchendo. Tá? Então, eu vou seguir aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui. E aí, aqui por trás, ó. E aí, depois que ela estiver bem sequinha, você retoca, volta com o violeta, reforçando mais a sombra. E no cantinho do pincel, nós vamos fazer as luzes. Tira o excesso, olha quanto saiu aqui no meu dedo. Tira o excesso, vem na bordinha. É que ela é muito pequena, viu, gente? Se fosse grandona, acho que já teria terminado. Eu gosto de pincel grande. Fazer coisa pequenininha demora muito. Ó, vem um cantinho, descarrega a tinta, limpa o pincel.
Tira o excesso e puxa a tinta para dentro um pouquinho. Ó, joga a tinta, estica e dá uma leve esfumaçadinha. Então ela vai ficar como essa daqui, tá? As luzes aqui nas bordinhas, puxando pra dentro, ó. A única diferente aqui, gente, desse arranjo que eu fiz, a cor é essa aqui atrás, ó. Que eu coloquei azul inverno, sombra de verde pântano e um pouquinho de branco. Mas as demais, né, essa nós acabamos de fazer aqui embaixo, ficou até mais clarinha, gostei dessa aqui. Essa daqui é essa, né? Essa aqui é a verde oliva, verde pistache branco. E essa nós já fizemos, né, juntas. Aqui, ó, menta com um pouquinho de pântano e branco também. Essa é igual a essa aqui, que nós já acabamos de fazer. Então, você vê como foi rápido. Porque eu fui fazendo, conforme a cor, eu já fui trabalhando os arranjos, né? Então eu vou terminar aqui, gente. E na sequência, tô pensando, o que que vocês acham? De colocar aqui em cima um stencil. Por onde for, floresça. Aqui, ó, jogar aqui atrás. Aí pinto as florzinhas com as mesmas cores que eu pintei as suculentas, né? O que que vocês acham? Porque eu acho que ainda tá vazio. Sou exagerada, né? Eu vou puxar mais uns galhos pra cá. Desse lado, não gostaria de mexer, porque senão vai cobrir o formato do coração. Mas pra cá, ó, dá pra puxar mais uns galinhos. Fica a gosto aí. Fica aí conforme o gosto de vocês, tá? Então eu vou terminar essa aqui e vamos pro stencil. Você coloca o stencil, põe a fita crepe, né, para ele não se mover. Essas folhinhas aqui de fora eu fiz com menta, pincel número 4, sem cortar. Aqui também, ó. E aqui foi o flor de malva, né, com pincel pequeno também, ó, esfumaçando. Aqui eu fiz com pituá, verde pântano, né? E vamos tirar. Aí, bem delicado, realmente, né? Ficou bem bonitinho. E sabe o que eu fiz, gente? Peguei o stencil. Eu não estava satisfeita com a quantidade de galhos, eu queria mais. Então eu peguei esse stencil aqui, de folhagens, e acrescentei mais folhinhas com menta. Então ficou assim, 2 tons de folhinhas, né? Olha que bacana. Eu gostei, gente, eu acho que ficou bem alegre, um projeto bem bonito, que tá em moda, todo mundo gosta de suculenta. Olha esse barrado aqui, que interessante, gente. É da Neide Martins. Não tá combinando com o meu projeto aqui, porque são rosas vermelhas. Mas só para vocês verem, além dela fazer o barrado aqui embaixo, ela faz atrás também. Então, eu achei assim um toque especial.
Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de suculentas, né? Com o coração aqui em volta, ó. Ficou bem discreto, né? Gostei. Agora nós vamos para o último vídeo, que são copos de leite, né? E vamos terminar esse daqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.